Olá pessoal, tudo bem? Então, do que a gente já havia conversado, esse vai ser uma revisão do exercício que eu já havia encaminhado para vocês. Esse exercício ele é muito parecido com o que eu já postei dos outros vídeos, só que esse aqui vai ter o gabarito com as respostas, tá? É, eu vou tentar elaborar uma resposta para esses três exercícios da melhor maneira possível. Mas, pessoal, se por qualquer motivo mesmo pausando o vídeo, voltando, vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre algum conceito ou o que eu fiz, fiquem à vontade para colocar qualquer tipo de comentário ou entrar em contato comigo pelo e-mail, enfim, o que vocês acharem melhor, tá bom? O primeiro exercício, ele era um exercício de custeio por absorção. O custeio por absorção, como eu já mencionei para vocês anteriormente, ele vai tratar os custos individuais de cada um dos produtos para fazer como se fosse o estoque desses produtos que a gente elaborou. Então, com o produto de alguma maneira em estoque, eu só vou contabilizar como custo dentro do meu resultado a partir do momento onde eu faço a venda desses produtos, tá bom? O que a gente vai ver nesse exercício é que eu vou ter uma série de gastos e esses gastos eles vão ter que ser classificados coerentemente do que foi a proposta da empresa para essa situação, tá bom? A empresa, então, era uma empresa de pianos. Ela produzia dois pianos, pianos clássicos e pianos de cauda. Essa empresa, ela estava separada em 4 departamentos bem distintos. Então, ela tinha montagem, afinação, administração geral e manutenção. Para começar o exercício, pessoal, a gente tem que entender que as empresas, dependendo das empresas, elas conseguem fazer o rastreio dos teus gastos facilmente. Como eu já mencionei, algumas empresas, por exemplo, usam matéria-primas específicas para cada um dos produtos. Então, é claro e fica bem distinto que aquele produto que ela utiliza, ele é único e exclusivamente de certo produto. Então, esses gastos, eles vão ser considerados como custos, já que eles estão envolvidos na produção daquele determinado produto, e eles vão ser, se eles são facilmente vinculados a um certo produto, a gente pode chamar eles de custos diretos. Caso eu tenha alguma dificuldade de elencar qual foi o produto que se utilizou de determinado gasto, então a gente vai chamar ele de custo indireto, certo? Então, inicialmente, o exercício ele já vai dizer para a gente que a empresa ela utilizou de matéria-prima e mão de obra direta específico para cada um dos produtos, 300 mil de matéria-prima para pianos clássicos e 450 mil para pianos de cauda. Depois, mão de obra foi especificamente 45 mil para pianos clássicos e 65 mil para pianos de cauda, certo? Depois do que ela já consegue observar específico para cada um dos produtos, ela vai ter gastos que foram gerais para a empresa. Por exemplo, aluguel, material, enfim, para a empresa, energia elétrica e itens que foram de depreciação para cada um dos ativos permanentes que a empresa possui. Então, esses aqui foram os gastos, só que a partir daí a gente não consegue dizer para qual produto que esses elementos foram vinculados. Então, a gente tem que seguir com o exercício e a proposta dele. No item 3, ele vai ter a quantidade de peças produzidas para cada um deles, pianos clássicos e pianos de cauda. Depois, outros itens que vão facilitar o nosso rateio, que a gente vai chamar de direcionadores de custos. Então, por exemplo, a metragem de cada uma das áreas, o consumo de energia também para cada uma das áreas e as horas de mão de obra para cada uma delas, certo? Aí então entra na parte específica do exercício, onde ele vai mencionar quais foram os critérios de rateios para cada um desses custos indiretos. Então, por exemplo, ele vai dizer que o aluguel foi de acordo com as áreas, a metragem das áreas para cada um desses departamentos. O consumo de energia elétrica também é medido por departamento, então ele já especificou para cada um deles. E depois, a depreciação em material indireto
foi de acordo com as horas de mão de obra de cada um dos departamentos. Então, já que ele está dizendo para a gente quais foram os itens de acordo com os critérios de rateio, a gente tem que analisar a questão relativa às proporções, certo? Então, nesse primeiro momento, o exercício a gente tem que fazer a divisão desses custos indiretos de acordo com os critérios que foram estipulados para a gente. Então, o primeiro item, então, ele vai dizer assim, que a área, já que a gente está falando que o aluguel foi de acordo com a área, a gente tem que achar qual foi a representatividade de cada uma das áreas de acordo com o gasto de 18 mil em aluguel. Então, o 18 mil, ele foi dividido entre, se eu pegar, deixa eu colocar um cálculo aqui rapidamente. Se eu fizer o somatório de linha de montagem, da área da montagem, da afinação, da administração geral e da manutenção, eu sei que a minha empresa ela tem uma metragem quadrada total de 2.990 metros quadrados. Então, quanto é que representa 1.960 desse total de área da minha empresa, certo? Então, eu vou pegar a divisão de 1.960 por 2.990, eu vou achar então que a minha linha de montagem ela representa 65,55% da área total da minha empresa. Depois, se eu fizer a mesma coisa para os outros departamentos, eu vou perceber a afinação representa quase 20% da minha área total, administração quase 5% e manutenção quase 10%, certo? Se eu pegar essas proporções, multiplicar o gasto com o aluguel, eu vou ter essa representação para cada uma das áreas. Então, aqui, por exemplo, eu vou pegar a multiplicação do percentual que representa a área de montagem, multiplicar pelo gasto com aluguel. Se eu fizer isso para todos os departamentos, então observe no canto inferior aqui que eu tenho que o somatório desses gastos é o total de 18 mil, porque eu sei que eu fiz aqui embaixo o total da minha área, ela está sendo coberta em 100%. Então, eu já sei os gastos e dividi para cada uma das áreas. Depois, eu vou fazer a mesma coisa com as outras proporções. Eu estou dizendo aqui em verde, eu estou dizendo que depreciação e material indireto, eles são com base na mão de obra. Então, material indireto e depreciação, como eu estou demonstrando em verde aqui, eles são por essas proporções de horas trabalhadas. Então, eu vou pegar 74,46%, que é quanto representa 14.230 do total de 19.110, e vou multiplicar pelos gastos com material de 40 mil e depois multiplicar para cada uma das áreas para achar os gastos com depreciação na ordem de 6 mil reais, certo? Depois, se eu fizer a mesma coisa, dizendo que o consumo de energia elétrica é por departamento, então, consumo de energia elétrica específico para cada um, eu vou jogar para cada um dos departamentos o percentual responsável para cada um deles, certo? Então, a empresa ela já conseguiu fazer o controle para cada uma das áreas, digamos que ela tenha um medidor específico para cada um dos departamentos, então ela já sabe, e daí é só a gente fazer a proporção do total de energia elétrica em cada um dos departamentos, certo? Então, se eu somar todos esses gastos, então eu vou ter um total de montagem, afinação, administração e manutenção, certo? E as suas proporcionalidades. Depois disso, pessoal, o exercício ele está falando para a gente que, além de demonstrar a quantidade de funcionários para cada um dos departamentos, ele está dizendo que, deixa eu ver aqui, ó, conforme foi observado em períodos anteriores, e espera-se que se mantenha, cabe ao departamento de afinação 1/4 do total dos custos de manutenção. Então, a manutenção que é feita, 1/4 é para o departamento de afinação. E o restante dos gastos em manutenção são referentes à montagem, certo? Então, a gente tem que fazer a distribuição desses gastos a partir do momento onde a gente consegue acumular os gastos em manutenção. Tá.
Desculpa, aqui a gente tem que retornar esse ponto. Mas esse ponto aqui vai ser... a gente vai retornar nele em breve, porque ele também faz parte do nosso critério de rateio. O primeiro ponto que a gente tem que fazer, logo após fazer essa distribuição dos custos indiretos, é reparar nesse ponto em seguida. Ele está dizendo que os custos do departamento de administração da produção, eles foram os primeiros a serem distribuídos aos demais departamentos, com base no número de funcionários. Então, a empresa vai pegar esses gastos em administração, deixa eu pegar esse aqui de cima. Esses gastos em administração, que totalizam 6.758, então a gente vai pegar esses gastos em administração e a gente vai fazer a distribuição de acordo com a mão de obra. Ele está dizendo aqui, os custos de departamento da administração, eles vão ser os primeiros que vão distribuir os gastos nos departamentos de acordo com o número de funcionários. Então, eu percebi que se eu tenho um total de 16 funcionários, então 50% é na linha de montagem, 37,5% é de afinação e 12,5%, 2 do total de 16 funcionários, é responsável pela área de manutenção. Então, fazendo a multiplicação desses percentuais pelo gasto com administração, eu vou achar quanto que foi referente para cada um desses departamentos. Certo? Então, a administração geral distribuiu esses gastos que a gente já fez anteriormente, ele distribuiu para cada um desses departamentos, certo? Aí, o exercício continua dizendo que 1/4 desse gasto o gasto com afinação foi para o departamento de manutenção, e depois o restante foi para montagem. Então, eu vou pegar esse gasto com manutenção e repassar para o gasto que eu tenho com manutenção. Reparem aqui em cima. O gasto total que eu tive com manutenção foi de R$ 5.515,77. Se eu acrescentar esses R$ 837,70 que já foram distribuídos da administração geral para manutenção, se eu acrescentar, já que eles foram distribuídos também para cada um dos departamentos, eu vou ter então um total de manutenção, de gasto com manutenção de R$ 6.353,46. O exercício está dizendo então que 1/4, ou seja, 25% desses gastos foram para afinação, os gastos de manutenção foram para afinação e o restante foi para montagem. Então, 75% desse valor foi para montagem, aqui ó, montagem, e depois 25% foi para afinação. Então, eu eliminei esses gastos já acrescentando aqui. Na tabela resumo, pessoal, a gente só vai demonstrar o que já aconteceu anteriormente. Então, eu vou acumular aquela parte inicial. Então, essa aqui é a parte inicial que a gente já fez anteriormente aqui. A gente só está demonstrando. A gente vai demonstrar também o rateio que a gente fez desses gastos de administração geral, já que ele falou que foi o primeiro ponto que a empresa vai fazer a distribuição. Então, a gente elimina esses gastos passando para os outros departamentos. Então, eu vou acumular 420? Não é 420. A gente vai acumular esse valor de 3.350, a gente vai acumular esse valor de 2.535 e esse valor de 837. Deixa eu só ver se ele está somando. Ah, não está somando, né? Bem esperto eles. Deixa eu só fazer um aqui, agora sim. Bom, a princípio até que estava correto. Por que ele não somou? Agora eu não sei. Ah, bom. Agora eu sei. Deixa eu só fazer uma correção aqui, pessoal. Aí é rapidinho. Isso. Opa. E fazer com o somatório aqui. Pronto. Agora vai estar coerente. Então, os totais eram 74 mil. Isso, agora está certo. 74 mil. Vou acrescentar esses gastos, exato. Vou somar. Ah, ótimo. Agora está mais correto. Esse aqui não está. Então, vou fazer esse aqui. Isso. Perfeito. Acho que agora está certo.
Então, eu já faço o acúmulo de cada um desses gastos. Deixa eu só conferir. 6.700 e pouco. Vou passar para manutenção. Manutenção, então, por que que ele está nesse valor? Manutenção não é 6.700, manutenção é aqui, né? Ah, certo. Aqui, deixa eu só... só um pouquinho, pessoal. É jogo rápido. Pronto. Agora vai estar mais coerente. E administração geral, agora sim. Pronto. Então, os gastos continuam sendo 74 mil, só que agora estão na ordem certa. 6.300, isso, perfeito. Então, o rateio da manutenção eu vou passar para cá. Total, eu vou passar para cá. Que vai ser o somatório desses dois, perfeito. Certo. Então, eu já consigo ter uma noção, pessoal, dos gastos que foram exclusivos. Chegando para os pianos e para o piano clássico e para o piano de cauda. Então, nesse caso, o resultado final, eu vou acumular para a linha de montagem e de afinação um total de gastos de 61.248 e de 12.751 para cada um dos departamentos. Levando em consideração que esses gastos foram proporcionais para a produção de pianos clássicos e pianos de cauda, de acordo com a quantidade e as suas representatividades, eu vou ter o que foi relativo para cada um deles em cada um dos departamentos. Se eu somar, então, esses gastos, que seriam os meus custos indiretos, eu vou ter que custos indiretos totais de pianos clássicos foram de 46.250 e de pianos de cauda foi de 27.750, certo? Se dividir pela quantidade produzida, eu vou ter então os custos indiretos unitários de 18,50 para cada um deles, certo? Já que eu fiz a distribuição dos meus custos indiretos, se eu quiser achar os custos totais, levando em consideração que os custos totais são custos diretos e indiretos, eu vou ter que acrescentar os meus custos diretos de matéria-prima e mão de obra que já foram dispostos inicialmente no meu exercício. Então, custos diretos, jogando os valores para cada um deles, mais os meus custos indiretos que eu acabei de achar aqui em cima, sendo eles de montagem e de afinação, já que a gente fez a distribuição, eu vou achar então os meus custos totais para cada um deles. Se eu, sabendo que eu tenho a produção, deixa eu colocar aqui, a produção de 2.500 peças e 1.500 peças, eu vou distribuir para cada um dos meus produtos e achar um custo unitário de R$ 156,60 para pianos clássicos e R$ 361,83 para pianos de caudas, certo? Pianos de cauda. Então, essa é a resposta do primeiro exercício, certo? Exercício 2. O exercício 2, então, ele é um pouco mais rápido. A gente vai ter que só ter cuidado com alguns dos elementos que a gente colocou aqui, porque o cabeçalho ele ficou um pouco confuso. Mas eu vou explicar para vocês. O exercício, então, está dizendo que a empresa Sky, ela faz doces, ela faz a produção e a venda de doces caseiros e especiais. Ela demonstra quais foram os gastos que ela teve no período. É de nossa responsabilidade saber se eles foram custos ou despesas. Então, vinculando ao produto, ele vai ser custo. Se ele for uma atividade auxiliar, ele vai ser despesa. Então, comissão de vendedores e honorário de fábrica são as únicas despesas. Depois, a partir do momento que a gente descobre os custos, o que a gente precisa fazer é, desses valores que a gente já sabe, distribuir se eles são custos diretos ou se eles são custos indiretos. Então, matéria-prima e mão de obra direta são custos diretos, energia da fábrica e manutenção da fábrica são custos indiretos, porque a gente não consegue rastrear ao produto final. Então, pegando esses valores e levando em consideração que a empresa diz que essas são as proporções dadas para produtos caseiros e especiais em matéria-prima e mão de obra, a gente vai conseguir fazer o rateio desses custos. O detalhe, pessoal, é que o exercício aqui, ele
esqueceu de mencionar as proporções para cada um desses custos indiretos e diretos. Nesse caso, o que o exercício fala é que somente a matéria-prima vai seguir essa proporção de 35 e 65 para produtos caseiros e especiais. Os demais gastos, entre mão de obra e custos indiretos, eles seguem a proporcionalidade da mão de obra. Então, 65 e 35 ao inverso. Então, a gente vai pegar os gastos de matéria-prima, que foram de 2.000, multiplicar pela proporção de 35% para produtos caseiros, já que foi mencionado aqui, e achar o valor que foi referente de matéria-prima para produtos caseiros. 65% vezes o 2.000, a gente vai achar 1.300. Então, se a gente continuar nessas proporções para cada um dos gastos, de 600 de mão de obra, jogando 65% para produtos caseiros e 35% para produtos especiais, a gente vai achar então o resultado específico para cada um desses produtos, certo? Então aqui a gente totaliza os custos diretos e indiretos, fechando então os nossos custos de produtos vendidos, certo? O exercício ele não menciona o que a gente faz com os demais gastos. Então, a princípio, a gente não faz nenhuma distribuição para produtos caseiros e especiais, mas a gente joga as outras despesas, com vendas, que seriam essa comissão de vendas, e outras despesas administrativas, que seriam esses honorários de fábrica, a gente vai jogar direto no resultado, chegando então no resultado de 2.480 negativo, certo? Então, montando a tabela dessa maneira, a gente chegava no resultado final do nosso exercício, certo? Exercício 1 do custeio variável, então a gente já tinha uma outra noção. Nesse ponto, pessoal, gostaria de fazer um outro destaque. Aqui a gente vai diferir bastante da nossa análise de custeio por absorção, porque o custeio variável a gente vai basicamente distribuir o que a gente teve de gasto entre custos variáveis e despesas variáveis, e o restante vai ser chamado como se fosse uma despesa geral. Então, nesse caso, a gente considera como se fosse um custo fixo. Por quê? É da natureza do custeio variável considerar somente o que for variável ao produto, para, como resultado disso, achar o que a gente vai chamar de margem de contribuição. A nossa margem de contribuição é uma análise gerencial que a gente vai saber sobre o desempenho de cada um dos produtos com relação aos demais. E a partir disso, já que é uma análise inteiramente gerencial, vai dar margem para a gente entender que tipo de tomada de decisão que a empresa pode fazer sobre isso. Então, observem o resultado desse exercício e depois vamos fazer uma análise sobre o que a empresa pode fazer. Então, o exercício está dizendo que essa empresa, a Cosmos, ela vai fazer 3 produtos diferentes: shampoo, perfume e maquiagem, de acordo com essas quantidades produzidas e essas quantidades vendidas. Aqui é um outro ponto que eu também já mencionei para vocês, mas é bom destacar. O custeio variável, pessoal, ele não tem nenhuma obrigação de seguir as formas tradicionais de contabilidade. Ele é uma análise inteiramente gerencial, seguindo os preceitos de do que a gente consegue entender entre custos e despesas. Nesse ponto, como ele é inteiramente gerencial, eu quero saber qual foi o desempenho da minha empresa na criação, na elaboração desses produtos. Então, eu vou criar as perguntas relativas inteiramente à minha produção. Não importa o quanto que eu vendi, vai importar somente no meu resultado. Mas, para eu entender o desempenho da minha produção, eu vou analisar somente ou integralmente tudo o que eu produzi. Eu vou mencionar isso aqui na resposta ao exercício, mas lembre-se disso por enquanto. Então a empresa demonstra os demais gastos e é de nossa responsabilidade saber o que esses gastos, qual que é a natureza desses gastos. Então, quando, por exemplo, o exercício diz que os insumos principais eles são unitários para cada um desses produtos, eu já consigo ter uma noção que eles vão variar de acordo com a minha produção. Quanto mais eu produzo,
mais eu vou ter gasto de shampoo, perfume e maquiagem. Então, todos esses gastos de insumos principais, secundários, embalagem e mão de obra são custos variáveis. Comissão de venda é variável? Claro. Só que ele é custo? Ele vai me ajudar a produzir algum produto? Não. Ele então vai ser uma despesa, só que ele vai ser variável de acordo com a quantidade de produtos que eu vendi. Então, comissão de vendas é uma despesa variável. Os demais gastos, a gente não sabe ou não consegue vincular aos produtos. Então, de alguma maneira, esses gastos, como é de natureza do custeio variável, a gente não precisa fazer rateio. Nesse caso, a gente considera ele como se fosse custos fixos do período e continua para fazer a análise do resultado final do exercício, certo? Então, essas nomenclaturas elas são super importantes, tá, pessoal? Já que o exercício, então, está pedindo para a gente preencher a tabela com o demonstrativo de resultados, o que a gente começa? Primeiro ponto, receita de vendas. Receita de vendas, eu vou pegar o preço de cada um dos produtos pela quantidade vendida. Então, R$20 para shampoo, 25 para perfume e 18 para maquiagem. Vou multiplicar pela quantidade vendida para achar o resultado de venda desses meus produtos. Aqui, então, pessoal, não importa se eu vendi mais ou menos do que eu produzi. Só quer dizer, então, que eu tive uma diferença de acordo com o meu com o período de análise. Digamos que esse aqui seja janeiro de 2020. Então, no período de janeiro, eu provavelmente tive que vender um pouco a mais do que eu tinha em estoque. Daí eu vou lá e faço a venda. Nenhum problema nisso. Eu só vou contabilizar isso aqui como parte do meu resultado. Próximo item. O custo de matéria vendida, ou custo de produto vendido, então ele vai ser o somatório de todos os custos variáveis. Então, somente os custos variáveis. Nesse caso, como a gente já viu, é insumo principal, secundário, embalagem e mão de obra. Se eu fizer a multiplicação de cada um deles, por exemplo, R$6 a unidade pela quantidade produzida, total, então 2.500, como eu coloquei aqui do lado, 8.200 e 6.200, eu vou achar então qual foi o desempenho, ou qual foi o gasto relativo a cada um dos produtos com relação a insumo principal, secundário, embalagem e mão de obra direta. Fazendo a multiplicação pela produção, eu vou achar então um resultado bruto para cada um deles. O que sobra então, pessoal, já que eu estou tirando tudo o que for variável ao meu produto, a minha comissão de venda, como também é uma despesa variável, eu preciso retirar para achar qual que é a contribuição para cada um dos produtos. A minha comissão de venda, como eu mencionei, pessoal, é 8%, mas 8% sobre o quê? Ele é 8% sobre a minha receita de venda. Digamos, o vendedor fez a venda do produto lá que custava R$20, então R$20 vezes a quantidade que a pessoa vendeu, ela vai achar a comissão dela. Então, 8% da receita para cada um dos produtos, eu vou achar o total da comissão para cada um deles. Fazendo a subtração desse resultado bruto, então eu vou achar a margem de contribuição. Nesse ponto, pessoal, é que é o interesse da empresa. Eu tenho interesse em saber qual que é a contribuição que os meus produtos possuem com relação à minha receita. Eu consigo perceber então que, por exemplo, o shampoo, ele dá 8% do resultado que a minha empresa tem. 8% é o shampoo que traz. Os demais, eles estão me dando prejuízo. Muito embora eu tenha uma margem de contribuição dos meus produtos positiva. Então, nesse caso, se você tivesse que tomar uma decisão entre eliminar uma linha de produtos ou, por exemplo, melhorar precificar corretamente os meus produtos, você vai ter uma noção, porque aqui está demonstrando o resultado específico dos produtos. Essa é a natureza do custo variável. Entender o resultado específico, o desempenho de cada um desses produtos. Nesse caso, por exemplo, se eu tivesse que
Se eu não pudesse mexer no preço, eu tivesse que valorizar uma linha de produção, eu teria que valorizar mais o produto chamado shampoo, como é o que o exercício B está pedindo. O exercício shampoo precisa trazer o resultado. Eu iria investir mais nessa linha de produtos, certo? Depois disso, para completar a tabela, eu jogo os gastos sem fazer nenhum rateio. Eu vou lá, distribuo os gastos, como eram de 800, 200 e 3.000, e eu vou achar então um resultado final de 3.416, certo? Já que esses aqui são gastos auxiliares à minha produção. Sem eles eu não consigo viver, mas eles não necessariamente eles são vinculáveis ao meu produto, certo? Então, contabilmente, no custeio variável, não faz sentido eu distribuir para cada um desses produtos. Eu simplesmente jogo no resultado, certo? Então, dessa maneira, eu contemplo os 3 exercícios e esses são os 3 resultados. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, escrevam nos comentários aqui embaixo, como eu já mencionei, ou então entrem em contato comigo, certo? Um abraço, pessoal!